O anime começa com um garoto chamado Sakamoto Takuma, que diz que passa seu tempo jogando um jogo chamado Cross Reverie. No jogo, ele é um rei demônio muito poderoso, mas na vida real, ele é um excluído. No entanto, por algum motivo, Sakamoto é transportado para o mundo do jogo e acorda com um beijo de duas garotas. Sakamoto pensa que é um sonho, mas as duas garotas dizem que o convocaram lá para serem seus escravos. Sem querer, as palavras de Sakamoto transformam as duas garotas em suas escravas em vez disso. Mais tarde, Sakamoto conclui que foi transportado para o mundo do jogo e está usando seu avatar do jogo. A garota loira se apresenta como Shera, querendo ser uma aventureira, e a outra garota se chama Ren, metade humana e metade leopardo. Eles chegam à cidade e ficam em uma estalagem atendida por uma garota ídolo chamada Mie. As garotas discutem sobre quem vai compartilhar um quarto com o Diablo, mas Mie diz a elas para reservar um quarto ou sair. Eventualmente, as três acabam compartilhando um quarto. No entanto, Celestine Baudelaire, a líder dos magos da cidade, chega. Celestine diz que veio porque tinha negócios inacabados com Ren. Depois que eles contam o que aconteceu, Celestine, também conhecida como Ceres, pergunta se Diablo, o rei dos demônios, pode desfazer o que fez para libertá-las. Diablo diz que não pode e que não as escravizou de propósito, se pudesse, já as teria libertado. Ren diz a Ceres que não quer ir para a sede dos magos e não precisa de um guarda-costas. Ceres insiste que está apenas tentando ajudar, mas Ren insiste que pode cuidar de si mesma. Ceres sai, e Diablo pergunta a Ren por que a líder dos magos a procuraria, suspeitando que ela esteja escondendo algo importante. Ren nega. Diablo leva Ren para um quarto para interrogá-la, prometendo não abandoná-la se ela revelar seu segredo. Ren eventualmente confessa que tem a alma de um Lorde Demônio chamado Krebskull dentro dela, que só pode ser liberada quando ela morrer. Diablo promete matar Krebskull por ela, mas por enquanto, eles precisam encontrar uma maneira de separá-los sem matá-la. Mais tarde, Diablo está sozinho na cidade à noite quando guardas de Ceres aparecem. Diablo dispensa a guarda, e um homem convoca um dragão para atacá-lo. Diablo suporta facilmente o ataque e revela que está no nível 150. O homem não acredita que alguém possa ter um nível tão alto, e Diablo mata o dragão. O homem pergunta quem é Diablo, e ele se apresenta como o rei dos demônios. No dia seguinte, Diablo acorda na cama com Ren e Shera. Mais tarde, eles vão para a cidade para se juntar à guilda de aventureiros. Eles medem o nível de todos, Shera está no nível 30, Ren está no nível 40. Quando tentam medir o poder de Diablo, ele quase destrói o dispositivo de medição. Sylvie, a líder dos aventureiros, chama Diablo para conversar com ele. Ela nota que ele é muito forte, mas o dispositivo de medição sobrecarregou, impedindo-a de determinar seu nível. Ela pergunta se ele aceitará ser um aventureiro, e Diablo concorda, desde que seja bem pago. Sylvie o recebe na guilda de aventureiros e lhe dá uma missão para derrotar uma serpente na floresta. Enquanto se dirigem para lá, Shera detecta elfos. Diablo pergunta onde eles estão. Shera diz a ele onde os elfos estavam se escondendo, e Diablo destrói as árvores onde os elfos estavam escondidos. Os elfos aparecem e dizem que querem levar Shera porque ela é a princesa de seu país. Eles acreditam que Diablo a sequestrou. Diablo afirma que não é um escravizador, mas o elfo aponta para as coleiras que Ren e Shera usam, insinuando o contrário. Shera explica que não se importa com a família real, pois eles só a querem para ter um filho e depois se livrar dela. O elfo insiste que a levarão à força. Diablo afirma que não é um escravizador, ele é um feiticeiro, e que Shera não é fraca, já que o tem como companheiro. A pior coisa que fizeram foi torná-lo seu inimigo. O elfo ordena que seus arqueiros atirem flechas em Diablo, mas elas ricocheteiam em seu corpo. O elfo dispara uma flecha de gelo em Diablo, mas isso não o prejudica. O elfo pergunta o que Diablo é, e ele responde que é o rei dos demônios de outro mundo, que congelou toda a floresta. O mago que Diablo derrotou antes na cidade aparece, revelando que informou aos elfos que Diablo havia sequestrado Shera. Shera diz aos elfos que não voltará ao seu país porque agora tem seus dois companheiros. Mais tarde, eles retornam para casa. Shera e Diablo estão sozinhos no quarto. Shera elogia sua magia, e Diablo explica que vem de um mundo onde subir de nível é eficiente. Ele expressa dúvidas sobre derrotar o demônio dentro de Ren. Shera o tranquiliza, dizendo que, se ele derrotar esse demônio, ela o escolherá. Ela confessa que precisa dele também. Diablo promete protegê-la também. Shera se aproxima, e Diablo tenta se afastar, tocando acidentalmente seus seios. Ren entra, vê os dois e acerta Diablo. No dia seguinte, Celestine atribui a eles uma missão, mas Ren não quer ir para evitar dever qualquer coisa a Ceres. Diablo e Shera têm que entregar comida para os soldados.
Antes de saírem, um aventureiro chamado Emily aparece e quer lutar contra Diablo para libertar Ren e Shera. Diablo lembra que a situação é semelhante ao jogo e fica animado. Emily ataca Diablo, que bloqueia facilmente o ataque. Emily tenta seu ataque mais poderoso, mas demora muito para carregar, e Diablo o derrota. Emily fica de pé e afirma que não perderá para Diablo. Ren e Shera explicam o propósito de suas coleiras, e Emily se desculpa pelo mal-entendido antes de sair. Mais tarde, Diablo e Shera levam comida para os soldados. Inicialmente, os soldados desconfiam de Diablo devido aos seus chifres, mas um soldado reconhece como o demônio de quem todos falam, não um caído. Os soldados o informam de que um exército caído planeja atacar o reino. Diablo concorda em ajudar a proteger o reino. Mais tarde, o líder dos caídos, Edelgar, aparece. Diablo diz aos seus aliados para irem para dentro para que ele possa usar sua magia livremente. Diablo luta contra os caídos e derrota Edelgar, que sobrevive, mas fica quase sem roupa. Diablo usa um feitiço de retorno com Shera, e eles desaparecem, reaparecendo no reino. Emily ficou gravemente ferido, e Diablo ataca os caídos. Diablo dá a Celestine uma poção de cura para dar a Emily. Diablo ataca os caídos usando magia reflexiva, dizendo-lhes que ele ainda não está usando sua verdadeira magia. O caído usa magia de gravidade contra Diablo, mas Diablo a devolve multiplicada, e o caído implora por sua vida, admitindo que deixará a cidade. Diablo diz a ele que não importa o quanto ele implore, não será perdoado por matar muitos no reino. Diablo sela o caído em uma dimensão de escuridão por toda a eternidade. Shera e Ren abraçam Diablo para agradecê-lo por salvá-los. Diablo desmaia devido ao uso excessivo de mana e depois acorda em sua cama. Shera pula nele, mas Ren aparece, empurra Shera para longe e avisa para não chegar muito perto de Diablo. Sylvie chega e lhes diz que o reino de Shera ordenou seu retorno dentro de 10 dias, caso contrário, eles entrarão em guerra. Sylvie explica que a missão deles é impedir a iminente guerra. Para evitar a guerra, Diablo precisa conversar com o herói mais poderoso do reino, Galford. Galford concede permissão a Diablo para deter a guerra e fornece a ele uma companheira, uma guerreira chamada Alicia. Mais tarde, eles tentam sequestrar Shera, mas Diablo consegue resgatá-la com a ajuda de Emily. No dia seguinte, eles visitam uma loja de escravos para ver se podem remover as coleiras de Shera e Ren. Eles conhecem uma mulher que lhes ensina um método, mas acabam falhando em remover as coleiras. No entanto, Diablo aprende a habilidade de anular a magia. Enquanto se prepara para dormir, o irmão de Shera chega, dizendo a ela para ir com ele. Diablo percebe que ele é quem ofereceu uma recompensa por ela, e o irmão de Shera vai embora. Mais tarde, ele é mostrado tocando uma flauta e expressando seus desejos perturbadores em relação a Shera. No dia seguinte, Diablo está fazendo poções com Shera quando ouvem o som de uma flauta. Shera informa Diablo de que está retornando ao seu país. Diablo não entende o que está acontecendo e assiste Shera partir com seu irmão. Diablo fica chateado, mas Ren o convence a resgatar Shera. Eles encontram Shera com seu irmão, que revela que usou a flauta para controlá-la. Quando ele tenta abusar de Shera, Diablo aparece e afirma que destruiu todo o exército elfo. O irmão de Shera avisa Diablo que essa ação pode levar a um conflito internacional e guerra. Ele usa seus poderes para manipular Shera, mas ela consegue se libertar. O irmão desafia Diablo, que aceita e o derrota. O irmão tenta escapar, mas Galford chega e o mata. É revelado que Galford orquestrou o conflito para iniciar uma guerra contra os elfos. Ele também queria matar Shera, mas Diablo intervém. Galford tenta aprisionar Diablo com sua magia, mas Diablo usa sua magia de anulação para escapar. Diablo e Galford travam uma batalha difícil, mas Diablo vence, forçando Galford a recuar. Mais tarde, Diablo está na cama se recuperando, e Sylvie lhe dá álcool para ajudar em sua recuperação. No entanto, Diablo fica bêbado rapidamente. Depois, Ren, Shera e Diablo passam o dia na floresta. Shera sugere tomar banho no rio, mas Edelgard aparece, dizendo que não está lá para lutar, mas para conversar. Ela revela sua intenção de matar o demônio selado dentro de Ren. Diablo alerta que isso poderia matar Ren, mas Edelgard afirma que conhece um ritual para libertar o Senhor Demônio sem matar Ren. Diablo concorda, e Edelgard diz a ele para encontrá-la em uma torre em 3 dias à meia-noite. Mais tarde, Alicia conta a Diablo sobre um espadachim chamado Sadler que se considera o filho de Deus e está procurando descrentes. Eventualmente, Diablo encontra Sadler, que tortura Ren devido ao seu ódio por meio-humanos. Sadler afirma que Deus o está punindo, mas Diablo chama isso de decepção, afirmando que Sadler está usando um feitiço simples. Sadler chama Diablo de blasfemo e tenta transformá-lo em pedra, mas Diablo usa sua magia de espelho para refletir o feitiço, transformando Sadler em pedra.
Naquela noite, eles se dirigem à torre para iniciar o ritual. Diablo precisa fazer o mesmo que fez com Shera antes, mas desta vez ele deve mergulhar nas profundezas de Rain para libertá-la da Rainha dos Demônios. Diablo consegue libertar com sucesso a Rainha dos Demônios, que inicialmente parecia ser um demônio gigante, mas na verdade é uma garota comum. Diablo afirma que não era o que ele esperava, mas ele a derrotará. A Rainha dos Demônios ameaça matá-lo, mas hesita, pois não consegue se lembrar de como lutar ou por que matou mortais. Rain e Shera imploram para que ela pare de matar, e a Rainha dos Demônios concorda, pois não consegue se lembrar por que fez isso. Ela expressa fome, e Shera lhe dá biscoitos que ela aprecia. Mais tarde, Diablo passa a noite com Shera e a Rainha dos Demônios, enquanto Rain e Alicia ficam no quarto ao lado. Alicia menciona que ela deve guiar a Rainha dos Demônios para cumprir seu papel como rainha. Mais tarde, Diablo percebe que Rain e a Rainha dos Demônios desapareceram. Alicia as levou ao feiticeiro Sadler, que se recuperou do feitiço de Diablo. Sadler quer torturar Rain por blasfêmia e planeja cortar suas orelhas. Sadler tenta matar Clem, mas Rain se sacrifica. Sadler empala Rain com 6 espadas, e Clem, alimentada pela raiva, libera seu verdadeiro poder de Rainha dos Demônios, matando Sadler. Do lado de fora, um exército caído espera a barreira quebrar para atacar o reino. É revelado que Alicia estava trabalhando para Edelgard. Diablo e Shera chegam, usando medicamentos para salvar Rain. Diablo enfraquece Clem, e quando ela vê Rain viva, ela se acalma, transformando-se em uma versão infantil. Os caídos percebem que o plano de Alicia falhou e decidem matar Clem antes de escapar do reino. Sylvie diz a Diablo que a identidade de Clem é conhecida e que eles podem procurá-la para aprisioná-la ou matá-la. Diablo decide fazer de Clem sua escrava para protegê-la. Clem concorda, e eles fazem um pacto. Mais tarde, Diablo se sente drenado de sua mana. As garotas se despiram para ajudá-lo a se recuperar, mas Diablo desmaia antes que algo aconteça, encerrando a primeira temporada. Começando com a segunda temporada, 2 garotas são vistas correndo na floresta, perseguidas por um espadachim. O espadachim convoca um verme caçador, capturando uma das garotas. Mais tarde, Shera e Rain estão com Diablo. Diablo quer tentar um novo feitiço e faz um tronco voar. Diablo pousa em um cogumelo e vê uma luz vindo da floresta. Quando o feitiço termina, ele cai no cogumelo, avistando uma garota que acredita que ele é um deus. O espadachim presente repreende Diablo por matar seu cogumelo. Diablo tenta explicar que não é um deus, mas a garota insiste. O espadachim fica zangado e os ameaça. Ele convoca um verme caçador, e Diablo usa um feitiço de gelo para matar os vermes e derrotar o espadachim. Mais tarde, Diablo leva a garota para a cidade. Rain e Shera estão aliviadas que a garota se recuperou. Shera diz a ela que Diablo não é um deus. A garota diz que se ele não é um deus, é um problema porque apenas seu futuro marido deve vê-la nua, e se Diablo não é um deus, ele deve se casar com ela. Diablo aparece e pergunta quem ela é. A garota se apresenta como uma sacerdotisa de uma igreja chamada Lumashina. Ela explica por que um espadachim estava atrás de Diablo, que na verdade era um assassino contratado por Vicious. Ela acredita que eles querem matá-la porque membros de alto escalão da igreja estão cometendo atos de corrupção em massa. Ela pede ajuda de Diablo para acabar com a corrupção dentro da igreja, e Diablo concorda em ajudá-la. Mais tarde, eles embarcam em uma jornada para uma vila distante para encontrar um oficial de alto escalão da igreja. Eles alcançam a vila, e Diablo conhece uma garota chamada Horn. Ela conta a Diablo sobre um calabouço, e ele percebe que é o mesmo do jogo que ele jogava. Diablo percebe que Lumashina já se meteu em encrenca com um guarda da vila. Lumashina tenta impedir o guarda de assediar uma mulher e seu filho, mas o guarda tenta agredi-la. Diablo intervém com sua magia e faz o guarda voar. A mulher pede que eles curem seu bebê, e Diablo descobre que o bebê tem cruzes em seu corpo, uma doença chamada clamor. Rain pergunta como curá-lo, e a mulher explica que apenas um padre da igreja pode fazer isso. Lumashina sugere ir à igreja, mas a mulher diz que não podem pagar. Ron acrescenta que a igreja exige uma grande quantia em dinheiro para ajudar. Lumashina, sendo uma sacerdotisa, cura o bebê. Mais tarde, uma baleia de areia aparece. Diablo tenta detê-la, mas só tem sucesso parcialmente. 2 indivíduos misteriosos chegam e derrotam a baleia de areia. Um velho aparece, que se revela ser Batuta, o líder dos paladinos. Lumashina pergunta o que é a brigada dos paladinos, e um guarda tenta agredi-la, mas Batuta o impede. Ele se apresenta a Lumashina e menciona que da última vez que a viu, ela era uma criança. Outra figura misteriosa, uma mulher com um manto vermelho, aparece. Ela se apresenta como Fanis Laminitus. Ela está procurando quem lançou o feitiço na baleia de areia.
Batuta informa a ela que também está procurando por essa pessoa e que ele já partiu. Laminitus sai para encontrá-lo. Mais tarde, Batuta fornece comida e um lugar para ficar. Diablo está tomando banho, e Shera entra acidentalmente, levando-os a tomar banho juntos. Mais tarde, enquanto Diablo e Shera estão se banhando, Batuta sequestra Lumashina e Ren. Hor informa a Diablo que eles levaram Ren e Lumashina. Ren acorda amarrada ao lado de Lumashina. Batuta revela que é o responsável pela maldição da vila, e tudo o que ele fez foi para se vingar de Laminitus. Diablo chega e interrompe os planos de Batuta. Eles se envolvem em uma luta, igualmente combinados devido aos seus níveis de habilidade semelhantes. Batuta esfaqueia Diablo no coração e acredita tê-lo matado, mas Diablo sobrevive e faz Batuta perder um braço. Batuta ordena que seu companheiro mate Ren, mas Shera impede antes que ela possa machucar Ren. Hor liberta Ren e Lumashina, e Batuta ataca Diablo. No entanto, Diablo contra-ataca e derrota Batuta. Em seguida, vemos Laminitus sendo atacada por um demônio chamado Varaknis, que diz a ela que virá buscá-la na próxima lua cheia. Depois, Diablo salva as meninas usando sua magia de voo, mas ele percebe que Lumashina está infectada com o clamor, uma doença que ela não pode curar sozinha. Diablo diz a Lumashina para não desistir por causa de uma maldição. Ele diz que ela não pode morrer até acabar com a corrupção da igreja. Diablo decide ir ao calabouço que Hor mencionou, porque há algo que pode curar Lumashina lá. Eles vão para o calabouço, mas Laminitus os interrompe com seu exército. Lumashina diz a Laminitus que Diablo não é inimigo da humanidade e que eles estão indo para um calabouço para curar o clamor. Laminitus quer capturá-los, e Diablo usa sua magia para escapar. Mais tarde, vemos o assassino que queria matar Lumashina com Laminitus, dizendo a ela que ele veio para proteger Lumashina. Laminitus diz a ela que isso é desnecessário, pois ela está com alguém que se autodenomina o Senhor dos Demônios. Mais tarde, vemos que Diablo e as garotas chegaram à masmorra. A masmorra está cheia de armadilhas e labirintos. Mais tarde, eles têm que responder a perguntas para evitar cair em lava. Depois disso, eles têm que realizar um concerto de ídolos para alguns macacos para continuar. Eles continuam, e mais tarde, o assassino de antes aparece, dizendo que vai matar Lumashina. Hor o empurra, e ambos caem em um rio perigoso. Diablo pula para resgatá-la. Diablo consegue salvar Hor, mas perde seu cajado. Diablo pega a roupa molhada de Hor, pensando que ela é um menino, mas percebe que Hor na verdade é uma garota. Hor acorda e entende mal Diablo. Diablo explica que a salvou e removeu suas roupas molhadas para evitar que ela ficasse doente. Hor agradece por tê-la salvo e conta um pouco sobre sua vida. Descobrimos que ela vive sozinha desde muito jovem. Mais tarde, Diablo quer alcançar as garotas antes que enfrentem o chefe mais forte da masmorra, um dragão negro. As garotas alcançam o 12º andar e veem que Gevalt, o assassino, está lá. Gevalt percebe que Diablo não está com elas e convoca abelhas de fogo para atacá-las. Ren tenta contra-atacar, mas não consegue ferir Gevalt. Gevalt acha que tem vantagem, mas o dragão negro aparece. Gevalt decide enfrentar o dragão, convocando a invocação suprema de fogo. No entanto, o dragão negro derrota facilmente a invocação e atinge Gevalt. Lumashina salva Gevalt da morte, e o dragão negro quer matá-los. Diablo chega e o impede. Com 2 movimentos, Diablo derrota o dragão negro. O dragão tenta escapar, mas uma garota o impede e mata o dragão. Diablo se lembra de tê-la visto antes e diz que está feliz em vê-la novamente. O nome da garota é Rose, e ela está animada por ver Diablo, pois lembra que ele é o criador da masmorra. Rose os leva ao tesouro e à cura de Lumashina. Rose parece ter sentimentos por Diablo. Ren pergunta a Diablo quem ela é, e Rose fica brava. Ela pergunta se pode matar Ren. Diablo diz a eles para pararem de brigar e se concentrarem na missão. Lumashina recebe a cura e remove as marcas de sua perna. Mais tarde, todos recebem novos trajes, exceto Shera. Ela reclama, e Diablo lhe dá um anel. Rose fica com ciúmes de Diablo dando seus tesouros para as garotas e dá algo precioso a Rose. Rose diz a eles que um exército demoníaco está indo para a Torre de Zircon, e a cidade está em perigo de ser destruída. Diablo vai para a cidade lutar, e Laminitus e seu exército estão lutando contra os caídos. Varaknis chega com seu harém em busca de Laminitus. Ela se recusa e atira nele. Justo quando parece que Laminitus matou Varaknis, uma garota de seu harém o beija, e ele se regenera. Ele diz a uma de suas garotas para atacar Laminitus. O demônio consegue machucá-la e mata todos os seus soldados. Quando o demônio está prestes a matar Laminitus, Diablo chega para salvá-la. Ren e Shera matam alguns demônios próximos.
Rose também está lá e mata muitos demônios. Ela diz que não queria matá-los tão rapidamente. Lumachina está curando os feridos enquanto Diablo conversa com Aminitus. Ele bebe algumas poções e se aproxima de Varacnes. Uma garota demônio ataca Diablo, mas ele contra-ataca e a mata. Varacnes fica surpreso, e Diablo o mata facilmente. Ren e Shera se abraçam, e todos celebram a vitória de Diablo. Mais tarde, Diablo está em um banquete oferecido por Laminitus para agradecê-lo por salvar a cidade. Diablo percebe que Horn está desaparecida. Mais tarde, vemos aventureiros atacando Horn em busca da recompensa que lhes foi prometida. Horn diz a eles que não tem recompensa, e mesmo que tivesse, não daria a eles. Os aventureiros zombam de Diablo e sua equipe, mas Horn os defende e chama os aventureiros de lixo. No entanto, Diablo aparece e a salva. À noite, Laminitus entra no quarto de Diablo e pede para ele ficar mais tempo na torre. Laminitus tenta seduzir Diablo, mas ele consegue escapar dela. Na manhã seguinte, Diablo está com as garotas na cidade. Lumachina quer visitar a igreja na cidade, mas Ren diz a ela que não é seguro para ela ir lá. Emily aparece e se oferece para ser o guarda-costas de Lumachina. Lumachina concorda em deixá-lo protegê-la, mas Sylvie chega e diz a ela que ela não pode fazer duas missões ao mesmo tempo. Sylvie diz a Diablo que Edelgard trabalha em uma padaria, então Diablo vai vê-la. Clem aparece e diz que gosta de cookies. Vemos que Clem também trabalha na padaria. Mais tarde, Celestine aparece, e Diablo pergunta por que ela está lá. Ela diz que não pode deixar a cidade e veio apenas para tomar chá. Alguns caras entram na loja e maltratam o chefe de Clem. Eles tentam vender algo a um preço caro, mas quebram acidentalmente o cookie de Clem. Clem atinge todos os três e diz que não vai matá-los porque seu mestre ordenou que ela não o fizesse. Clem pergunta quem eles eram, e seu chefe diz a ela que eram da família Measmos, uma organização criminosa que extorque dinheiro das lojas. Clem diz que se a loja fechar, ela não poderá mais comer cookies e que ela quer matá-los. Mais tarde, vemos os mesmos caras relatando o que aconteceu ao seu chefe. Diablo vai à mansão da família Measmos. Os guardas o atacam, mas Diablo os derrota facilmente. Em seguida, um homem chamado Scarface aparece e tenta acertar Clem, mas ela o derrota facilmente. Diablo pergunta a um guarda onde Measmos está. Eles o encontram, e Measmos pergunta a eles por qual organização eles trabalham. Clem diz que veio em busca de vingança e ataca, mas Diablo tenta detê-la, e Clem apenas queima o cabelo de Measmos. Todos querem matar Measmos até que Edelgard diz a Clem que Measmos deveria se desculpar. Diablo concorda, e Measmos se desculpa, dizendo que vai fazer o bem a partir de agora. Clem diz a ele que, se descobrir que ele está mentindo, vai matá-lo. Mais tarde, eles voltam para a padaria, e Galford aparece. Diablo pergunta o que ele quer, e Galford diz que não veio por ele, mas por Clem, pois ela levantou suspeitas na cidade. Ren diz a ele que Clem é apenas uma criança, e Galford diz que sabe, ele nunca se baseia apenas nas aparências, e ele conduzirá uma investigação nas instalações militares. Diablo pergunta se ele quer lutar com ele novamente, e Galford diz que preferiria evitar, mas não pode descartar completamente a presença de demônios ou caídos na cidade. Mas o chefe de Clem aparece e diz a eles que a família Measmos não os incomodará mais e deixou o dinheiro como pedido de desculpas. Galford então diz que nenhum demônio ou caído poderia conquistar a gratidão de muitos cidadãos. Portanto, ele descarta Clem como um demônio ou caído e parte. Mais tarde, Diablo e seu grupo dirigem-se para a capital para visitar a igreja que Lumachina deseja conhecer. Chegam à capital e são cercados por guardas. Diablo pensa que podem ter que lutar, mas Alice aparece e permite-lhes entrar na capital. Todos entram no castelo no centro da capital. Alicia diz-lhes para usarem o lugar até que quererem deixar a capital. Ren agradece por os deixar ficar, mas diz que não tem muito dinheiro para pagar a estadia. Alicia diz para não se preocuparem, ela cobrirá tudo, e até compraria o prédio inteiro se Diablo quisesse que ela o fizesse. Rose pergunta a Alicia que tipo de relacionamento ela tem com Diablo, e Alicia diz que se Diablo pedisse para ela morrer, ela o faria. Rose pergunta se ela a reconheceria como uma serva de seu mestre Diablo, e Alicia concorda. Mais tarde, todos estão comendo, e Shera diz que não consegue comer mais. Horn diz que não consegue comer mais, mas precisa fazê-lo para ficar mais forte. Diablo diz-lhe para não se esforçar e que pode ajudá-la de várias maneiras. Rose sugere que ela pode ajudar Hor a ficar mais forte se Diablo concordar. Rose propõe que, se Hor usar um tesouro ao redor do pescoço, ela pode fazer um pacto com o Diablo para se tornar sua serva e ficar mais forte. Hor concorda, mas Ren aponta que se Diablo morrer, seus servos também morrerão.
Rose responde que não deveria haver problema, já que seu mestre é muito forte e é impossível para ele morrer. Ela diz que seus servos também se tornarão muito fortes. Ren adverte Horn que, uma vez feito o pacto, não há como voltar atrás. Ela pergunta o que Horn faria se quisesse conseguir um emprego ou se casar com a coleira no pescoço. É nesse momento que Ren, Cher e Horn contemplam se casar com o diabo. Rose percebe isso e sugere que eles não deveriam fazê-lo, e ela remove a coleira. Mais tarde, Alicia diz a Diablo que preparou quartos para cada um deles e pede desculpas se os quartos não estiverem ao seu gosto. Diablo diz que os quartos estão bem e pergunta a Alicia se ela está ciente da situação atual. Alicia confirma e pergunta se pode se aproximar um pouco. Diablo concorda, e Alicia senta-se ao lado dele. Alicia menciona que eles vieram para a capital por causa de Lumashina. Diablo confirma, e Alicia revela que o rei da capital ainda não descobriu que ela tentou ressuscitar o Senhor dos Demônios. Diablo atualiza sobre o que aconteceu enquanto ela não estava com eles. Alicia explica que pode reunir evidências da corrupção da igreja, mas isso seria inútil, já que o reino não pode interferir nos assuntos internos da igreja. Ela propõe que Diablo use seu poder para matar todos eles, ficando muito emocional, mas depois se desculpa por isso. Alicia promete fazer o possível para investigar a igreja e sai do quarto. Mais tarde, vemos Ren, Horn e Shara dormindo juntos. Diablo acorda e vê Rose olhando para ele. Rose diz a Diablo que precisa recarregar sua mana, já que não o fez desde que saiu do calabouço, e sua mana agora está em 30%. Diablo pergunta o que ele pode fazer para ajudar, e Rose sugere contato físico para recarregar sua mana. Diablo pergunta o que ele precisa fazer, e Rose se despe, dizendo que uma parte de seu corpo precisa tocar o dele para receber mana. Diablo a toca, recarregando-a para 120%, e Rose adormece. No dia seguinte, Alicia mostra a eles as transações econômicas da igreja dos últimos anos. E apresenta evidências de suas ações corruptas. Diablo pergunta como ela obteve tudo isso, e Alicia revela que subornou as White Mice, um grupo de crentes autorizados a entrar no santuário. Alicia explica que, de acordo com os documentos, Vicious usou fundos de doações para despesas pessoais, e de forma semelhante à forma como ele tentou matar Lumashina, ele matou outros que se opuseram a ele. Alicia diz a Diablo que a lei não pode puni-los, mesmo com todas essas evidências. Diablo sugere que terá que lutar contra eles. Lumashina propõe que ela tente confrontá-los e forçá-los a renunciar. Diablo concorda em deixá-la tentar. Mais tarde, eles se dirigem para a igreja. Quando chegam, um grupo de crentes começa a rezar quando os vê. Vicious aparece e diz que estavam esperando por ele. Lumashina acusa Vicious de enviar o paladino Gevalt para matá-la e apresenta evidências contra ele. Ela também o acusa de suas ações corruptas e os excomunga. Vicious nega e ordena que seus homens os capturem. Diablo sugere lutar, mas Lumashina não quer derramamento de sangue na igreja. Diablo destrói parte da igreja para abrir caminho para eles. Ao subirem, eles são encurralados, e Vicious diz a Lumashina para esperar em uma sala para sua execução. Mais tarde, vemos Horn empacotando suas coisas e chorando por não poder salvar seus amigos. Uma garota aparece de um tesouro que Horn tinha e oferece ajudá-la a subir de nível em troca de seu sangue. Ela diz que experimentou o sangue de Horn. Horn se lembra de que, quando estava no calabouço, urinou no tesouro, mas a deusa pensa que era sangue, então Horn finge que era seu sangue. A deusa então tenta aumentar seu nível, mas não funciona, e Horn a chama de charlatã. A deusa diz que não sabe por que não funcionou, e Horn acha que é porque ela não deu seu sangue. A deusa sugere outro caminho e diz a Horn para colocar o tesouro que Rose planejou dar a ela anteriormente. Horn diz que não se importa em encurtar sua vida e coloca a coleira. Mais tarde, o grupo está em sua cela, e Diablo não quer escapar em respeito a Lumashina. Mais tarde, Horn entra na igreja e enfrenta dois guardas. Ela usa seu novo poder de encantamento para fazer com que os guardas revelem onde estão seus amigos. Shara começa a ficar com fome, e eles ouvem a voz de Horn. No entanto, um guarda aparece e convoca uma criatura para atacar Horn. Diablo sai de sua cela e cura Horn. Ren convoca uma criatura e derrota a invocação do guarda. Diablo agradece a Horn por ajudá-lo a ver a verdade, e eles começam a lutar. O guarda ataca Diablo, mas ele convoca uma rocha gigante e o derrota. Depois, Diablo se apresenta no céu como um vilão na frente de todos os crentes. Eles desafiam a impedi-lo e pede que tragam a pessoa mais próxima de Deus, com a intenção de que Lumashina se adiante. Ela o faz, e Diablo espera que ela o ataque para ser reconhecida como heroína. No entanto, Lumashina não entende o plano e aceita a oferta de Diablo de matá-los a todos. Diablo não quer fazer isso.
Em seguida, vemos que Vicious tinha um monstro sob a igreja para usar para matar Deus. Vicious emerge com o monstro e ataca Diablo. Diablo esquiva-se de seu ataque, e Rose revela que o monstro chamado Europa está acima do nível 200. Diablo ataca, mas o monstro tem uma barreira protetora. Lumachina confronta Vicious sobre sua corrupção, e ele a ataca. Diablo a salva e pede a Lumachina para lançar um feitiço para anular magia. Em seguida, vemos os crentes rezando, e um deles diz que se Vicious fosse um deus, ele não destruiria o santuário. Ele acredita em Lumachina porque ela nunca fez nada de ruim contra o santuário e a igreja. Lumachina completa seu feitiço e ataca Vicious. Eles colidem, e Vicious repele o ataque dela. Os outros crentes se juntam, dando mais poder a Lumachina. Ela quebra a barreira protetora de Vicious, e Diablo a instiga a atacar. Ela o faz, e Diablo derrota Vicious com todo o seu poder. Mais tarde, Ren encontra o assassino que queria matá-la antes. Ele diz a ela que não é mais um paladino e que deve um favor a Lumachina por ter salvado sua vida. Diablo se disfarça de Deus e faz um discurso para os crentes. Eles acreditam nele, e Diablo voa para longe. Lumachina se torna a sacerdotisa de mais alto escalão na igreja e liberta seu amigo que ela acreditava estar morto. Mais tarde, Lumachina dá a Diablo uma grande quantia em dinheiro para usar em suas viagens. Diablo aceita, e Lumachina pergunta sobre Rose. Diablo a tranquiliza dizendo que Rose está bem e se recuperará em breve. Lumachina pede a Diablo para ficar e ser o líder dos paladinos, mas Diablo se recusa, dizendo que ele não é o que a igreja precisa. Mais tarde, Diablo toma um banho após um dia longo e complicado. Shera e Ren o encontram, expressando preocupação, e Diablo sugere que eles tomem um banho nas banheiras próximas. Shera e Ren entendem mal e tomam um banho com ele. Mais tarde, eles estão retornando para o seu reino, e Horn fica na capital com Alicia e Lumachina para fortalecer ainda mais sua magia. Mais tarde, Shera diz a Diablo que o anel que ele deu a ela no calabouço é um anel de noivado, e agora ele está noivo dela. Ren pergunta a Diablo se ele pode lhe dar um anel também, e Diablo diz que obteve aquele anel em uma missão. Shera acrescenta que pediu a Sylvie uma missão para encontrar outro anel como aquele para dar a Ren. Ren fica feliz, e Diablo aceita a missão. E assim termina a primeira temporada deste anime. Se você chegou a esta parte do vídeo, saiba que você foi uma das poucas pessoas a chegar tão longe. Então, comente a palavra Rei Demônio nos comentários e lembre-se de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Com isso dito, nos vemos no próximo vídeo.